Agora tá. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadora Marta, senador Filipino, e cumprimento também os doutores Tiago e Paulo presentes e todos os que vieram para discutir aqui sobre o PLC. Bom, a nossa última fala, ela tende a ser um pouco mais técnica, mas na verdade o nosso objetivo aqui é dotar a todos e levantar uma discussão sobre questões formais que normalmente são apresentadas contra o PLC 12206. Todos os senhores certamente já ouviram questões como o projeto viola a liberdade de expressão, o projeto viola a Constituição, nós queremos criar superdireitos e coisas que tais. E aí o Dr. Tiago falou um pouco sobre isso, eu quero estender para algumas outras questões. Ou seja, a primeira coisa é chamar a atenção do caráter não exótico do projeto de lei 12206, como já foi mencionado. E aí, para falar que esse projeto, então, ele é um projeto como outro qualquer, para mostrar que esse projeto se insere dentro do nosso sistema constitucional como outro projeto qualquer, eu vou, então, dividir a minha fala, no primeiro momento, falando de resoluções internacionais, de compromissos internacionais que vêm sendo assumidos pelo Brasil sobre a questão da orientação sexual. Num segundo momento, falar sobre a nossa Constituição, o que a nossa Constituição fala a respeito dessas questões, e depois nos voltarmos um pouco sobre a omissão do Congresso Nacional em tratar dessa questão, e por fim, aí sim, discutir as questões sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa de um lado e o princípio da não discriminação e o racismo de outro. No que diz respeito a leis internacionais, só para a gente ter dados mais específicos, nos Estados Unidos, desde 2009, existe uma lei que é o Matthew Shepard Act, que foi baseada num caso que a gente poderia, inclusive, chamar aqui o nosso PLC 12206 de Alexandre Hirvo, e muitos têm dado esse nome, porque na verdade ele também foi baseado num rapaz jovem que foi assassinado brutalmente, o Matthew Shepard foi assassinado brutalmente. Então vejam, os Estados Unidos, que são uma federação onde normalmente crimes são previstos somente pelos estados, possui excepcionalmente uma lei federal que pune qualquer forma de discriminação, seja ela física ou moral, em razão da orientação sexual. Então nós pegamos de cara um país extremamente liberal, um país que não tem uma grande preocupação social, todos nós sabemos, mas um país que aprovou uma lei que diz algo muito semelhante ao que nós há 6 anos pelo menos tentamos aprovar aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, entre os mandamentos dessa lei está que o FBI acompanhe nacionalmente todos os casos de homofobia dentro dos Estados Unidos, né? Coisa que o nosso projeto de lei 12206 nem sonha em fazer. Ele podia dar uma cópia das Colômbia, razões dele, né? O ano passado aprovou uma alteração do Código Penal que acrescentou, e aí para aqueles que estão registrando, acrescentou os artigos 134A, 134B e 134C ao seu Código Penal, que traz medidas, muitas delas previstas no nosso projeto de lei 12206. Só para a gente ter uma ideia, o artigo 134A, já em vigor no Código Penal da Colômbia, fala sobre os atos de racismo ou discriminação. Vejam a semelhança com o nosso PLC. Ele vai dizer: aquele que arbitrariamente impeça, obstrua ou restrinja o pleno exercício de direitos das pessoas por razão de sua raça, nacionalidade, sexo ou orientação sexual, incorrerá em prisão de 12 a 36 meses e multa, etc, etc. E aí vem os outros artigos, só para ler rapidamente aqui, um trecho do 134B que vai dizer da perseguição por motivo de raça, religião, ideologia, origem nacional, étnica e orientação sexual. Ele vai dizer: aquele que promova ou instiga atos, condutas ou comportamentos constitutivos de perseguição,
voltados a causar dano físico ou moral a uma pessoa, grupo de pessoas, comunidade ou povo, por razão de sua raça, etnia ou orientação sexual, incorrerá em prisão, etc, etc. Então vejo que, inclusive, a lei colombiana, ela nem restringe o ato ofensivo somente a uma pessoa, ela fala também com relação a grupo, coisa que, inclusive, o nosso projeto de lei está até aquém do que a Colômbia já aprovou, já é lei na Colômbia. Isso para citar dois países, para citar um país extremamente liberal, como os Estados Unidos, para citar um país que está aqui do nosso lado, que é a Colômbia. No que tange a um sistema internacional de normas, de que o Brasil é signatário, de que nós somos signatários, nós podemos, antes até de falar das leis internacionais, lembrarmos que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, diz que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não excluem outros que possam vir a ser incluídos via tratados e convenções internacionais. E aí nós podemos lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que o Brasil é signatário e que já diz que é proibida a discriminação por raça, sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Isso está lá no artigo 2º da Declaração Fundamental da ONU. Hoje de manhã nós tivemos a representante da Unesco, e a declaração que dá origem à Unesco vai dizer que ela expressamente adverte que aquele terrível conflito que foi a Segunda Guerra Mundial se deu por quê? Porque não foi possível se explorar os preconceitos e a ignorância e o dogma da desigualdade dos homens e das raças. E a Unesco então conclama os povos a não deixar acontecer isso novamente. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, que foi ratificado pelo Brasil na década de 90, ele também vai falar da proibição de discriminação de cor, raça, sexo e qualquer outra condição. E aí vale a pena lembrar, com relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU condenou a Austrália, num caso que é paradigmático, que é o Tunney versus Austrália, em que a Austrália foi condenada por violação aos direitos desse cidadão em razão de orientação sexual. Esse paradigma, a partir deste caso, uma série de outros casos têm sido levados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e vários países já têm sido condenados. Vale a pena lembrar que o Brasil assinou um protocolo sobre esse pacto que permite que qualquer cidadão denuncie o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos por violação dos direitos humanos, inclusive de orientação sexual. Qualquer um de nós pode fazer isso. Denunciar diretamente o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos. De forma semelhante, o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, 66, também vai proibir a discriminação sobre qualquer espécie. E aí vale a pena lembrar que tanto o Comitê Internacional dos Direitos Humanos quanto o Comitê dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais vem afirmando reiteradamente a preocupação deles quanto a crimes relacionados à homofobia. Essa não é uma questão que se restringe aqui a essa casa, essa não é uma questão que se restringe a meia dúzia de militantes, essa é uma questão que tem sido levantada no mundo inteiro. E aí nós podemos citar também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que é de 65, da qual o Brasil possui um Comitê de Eliminação de Discriminação, que está diretamente vinculado ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que nós tivemos aqui pela manhã a presidente desse conselho, e o Brasil, então, no Conselho de Discriminação contra a LGBT, recebe as denúncias vindas do Comitê de Discriminação. E por fim, dentro dos pactos internacionais, vale a pena citar, os mais genéricos, o Pacto de São José da Costa Rica. E eu queria mencionar o Pacto de São José por uma questão que eu vou tratar mais à frente, que é a liberdade de expressão. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, parágrafo 5º, vai dizer, ele garante a liberdade de expressão, mas ele vai dizer que a lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que conduz
constitua incitamento à discriminação, hostilidade, crime ou violência. Esse pacto, o Brasil é signatário desse pacto e mais, o Brasil está sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Violações aos direitos humanos, como por exemplo, a que está sendo narrada pela mãe do Hugo Xavier, são violações que podem ser levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e podem ser levadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil ser mais uma vez condenado por não cumprir com as determinações, como por exemplo o Brasil que é condenado, todos nós sabemos, por não punir os crimes decorrentes da ditadura. Foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil por não rever. Este caso narrado, e tantos outros casos foram narrados, poderiam ser levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou uma resolução, a resolução número 36/55, que fala sobre a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião e outras convicções, que vale a pena, não vai dar tempo de eu ler, mas vale a pena ser consultada, principalmente os artigos 1º a 4º e o artigo 2º, que fala sobre os efeitos danosos que a intolerância religiosa pode ter sobre o cumprimento dos direitos humanos. E por fim, no que tange ao âmbito internacional, eu queria lembrar que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, desde 2008, então 2008, 2009, 2010 e 2011, todas as assembleias da OEA vêm aprovando uma mesma resolução, reaprovando uma mesma resolução, qual seja, a resolução se chama Direitos Humanos, Orientação Sexual, Identidade de Gênero. Em todas essas resoluções, a OEA vem dizendo sobre a preocupação dela quanto aos crimes por homofobia e vem conclamando os estados americanos, e eu vou ler só um dos artigos de uma das resoluções, que vai dizer que ela insta os estados a aprovar leis que protejam seus cidadãos contra a violência por orientação sexual. Por fim, e eu não vou ter muito tempo para desenvolver a parte que eu queria falar sobre liberdade de expressão, mas eu só queria lembrar o seguinte: quando é levantada a questão da liberdade de expressão como fundamento para agredir, para falar contra homossexuais, nós temos que lembrar que a liberdade de expressão que não considera o outro como igual portador dos mesmos direitos não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. O discurso de ódio é um abuso da liberdade de expressão, ele não pode estar protegido pelo nosso direito, e os nossos tribunais, eles vêm caminhando nesse sentido, de não reconhecer o direito de ofender ao outro. Liberdade de expressão não significa o direito de poder dizer qualquer coisa. Liberdade de expressão significa o direito de poder expressar as suas ideias, mas desde que eu considere o outro como igual portador dos mesmos direitos que eu. Nesse sentido, como eu disse, todas as convenções internacionais, uma série de convenções e resoluções internacionais, seja da ONU, seja da OEA, seja de vários outros órgãos, vem conclamando os estados a aprovarem leis e medidas que protejam seus cidadãos por orientação sexual, ou seja, a aprovação do PLC 12206 nada mais faria do que dar cumprimento a essas resoluções internacionais. O Brasil não estaria fazendo nada mais que não se integrando aos países que já possuem mínimo de proteção dos seus cidadãos. Essa ideia que nós temos que passar para frente. O PLC 12206 nada mais é do que o cumprimento de uma série de resoluções e tratados internacionais, que se o Brasil não cumprir, corre o risco de ser condenado em instâncias internacionais por ser um órgão, por ser um país descumpridor de direitos humanos, como são o Irã, a Arábia Saudita e outros países que tais. Quer dizer, será que nós queremos ser o Irã? Será que nós queremos ser a Arábia Saudita, ou será que nós queremos ser um país que cumpre com os direitos humanos? Obrigado, boa tarde. Quero agradecer esse
aspecto internacional que foi muito bem apresentado pelo Dr. Alexandre Bahia, e o senador Agripino Maia vai falar algumas palavras, porque também tem muitos compromissos aqui no Senado. Eu gostaria de cumprimentar a minha presidente Marta Suplicy, os palestrantes, com muita competência falaram sobre um tema que é preciso ser tratado com muito equilíbrio e com muita responsabilidade e com muita coragem. E cumprimentar todos os presentes que vieram de vários estados do Brasil, a começar pelo